Sabe, em operações industriais gigantes, como na mineração, a gente está falando de forças imensas em jogo todos os dias. A energia, os equipamentos, os materiais, é tudo numa escala colossal. E manter tudo isso sob controle, bom, não é questão de sorte. É um trabalho de muita engenharia, de muita previsão, é quase uma ciência dedicada a domar gigantes. Então fica a pergunta, né? Como é que se faz para antecipar falhas em sistemas tão, mas tão complexos? A resposta está num método bem sistemático, quase como uma forma de prever o futuro, que permite às equipes mapear os piores cenários e, o mais importante, construir defesas antes que eles tenham a chance de acontecer. Vamos entender direitinho como isso funciona. E para a gente entender esse processo, vamos usar como base um documento do mundo real, o Procedimento de Análise Preliminar de Riscos, a famosa APR, de uma das maiores mineradoras do planeta, a Vale. Isso nos dá uma chance rara de ver como esses gigantes da indústria lidam com uma responsabilidade desse tamanho. Ok, para começar, a gente precisa ter certeza de que estamos todos na mesma página. Porque no mundo da segurança, as palavras perigo e risco têm significados muito específicos. E olha, a diferença entre elas é a base de tudo. Pensa assim, perigo é a fonte do problema. É a energia que está ali, guardada, só esperando para ser liberada. Pode ser a energia química num tanque de diesel, a energia da gravidade num guindaste suspenso ou a elétrica num cabo de alta tensão. O perigo simplesmente existe. Está lá, quietinho, mesmo que nada esteja acontecendo. Agora o risco é o que tira o sono de qualquer gerente. Ele combina duas coisas. Primeiro, qual a chance, a probabilidade daquela energia ser liberada. E segundo, se for liberada, quão graves vão ser as consequências. O tanque de diesel, por exemplo, é o perigo. O risco é a chance de ele vazar, contaminar o solo e virar um desastre ambiental e financeiro gigantesco. Então, como é que se gerencia essa equação complexa de probabilidade e consequência? É exatamente aqui que entra a ferramenta que a gente está analisando, a Análise Preliminar de Riscos, a APR. A gente pode pensar na APR como um tipo de brainstorming do pessimismo, sabe? Mas de um jeito super produtivo. Não é uma conversa solta sobre o que poderia dar errado. É uma sessão muito bem guiada, onde os maiores especialistas da área se juntam com um único objetivo: imaginar, de forma sistemática, todos os cenários de falha possíveis. E é bom saber que a RPS não está sozinha nesse universo. Ela faz parte de um verdadeiro arsenal de métodos de análise de risco que a indústria usa. Mas a grande vantagem dela, como o próprio documento destaca, é o equilíbrio. Ela é estruturada o suficiente para ser rigorosa, mas ao mesmo tempo é flexível para se adaptar a praticamente qualquer situação. Mas uma ferramenta, por melhor que seja, não faz nada sozinha, certo? E na APR, o fator humano não é só importante, ele é o coração de todo o processo. E aqui está o pulo do gato. A APR é uma análise qualitativa. O que isso quer dizer? Que a força dela não vem de um algoritmo ou de um computador. Vem da experiência, do conhecimento profundo das pessoas que estão ali na sala. Um computador, por exemplo, não consegue prever uma falha que só um engenheiro com 20 anos de chão de fábrica já viu acontecer na prática. E essa diversidade de gente é a chave do sucesso. O engenheiro que projetou o sistema enxerga um tipo de risco. Já o operador, que está lá usando o equipamento todo santo dia, vê outro completamente diferente. O técnico de manutenção que sabe exatamente qual peça vive quebrando traz uma terceira visão. Juntos, eles conseguem ver o quadro completo. E para garantir que essa orquestra de conhecimento funcione em harmonia, tem a figura do facilitador, que é o analista de riscos. Ele rege a discussão. Certo, então a gente já tem a equipe e já entendeu os conceitos. Vamos agora para a prática, ver como essa análise acontece de verdade. O processo todo começa com uma tarefa que parece impossível: pegar um sistema industrial gigante e caótico e desmontar ele, peça por peça, em partes lógicas. O objetivo aqui é transformar aquela complexidade toda em problemas menores, mais fáceis de entender, para que a equipe consiga analisar um de cada vez. Esse fluxo todo segue uma lógica quase de detetive. Primeiro se define o crime, qual é o evento indesejado que a gente quer evitar a todo custo. Depois, a equipe de detetives procura os suspeitos. O que poderia causar esse evento? Em seguida, eles avaliam a cena do crime em potencial. Se acontecesse, qual seria o tamanho do estrago? Só depois disso é que eles verificam as defesas que já existem e finalmente vem a pergunta de $1 milhão. Como a gente pode fortalecer nossas defesas para impedir que o crime aconteça? Vamos colocar isso num exemplo prático para ficar mais claro. O cenário indesejado: um vazamento de diesel. Uma causa possível para isso: corrosão no tanque. As consequências: contaminação do solo.
um prejuízo financeiro enorme. E o controle que já existe hoje para evitar isso? Um plano de inspeções periódicas do equipamento. Viu como cada peça do quebra-cabeça se encaixa de forma lógica? No final, o resultado de todo esse trabalho não é só uma lista de problemas. O objetivo é transformar o risco, sabe? Torná-lo algo que a gente possa medir e, o mais importante de tudo, reduzir. E para medir esse impacto, a equipe trabalha com 2 conceitos-chave. Primeiro, o risco inerente. Pensa nele como o risco no seu estado selvagem, bruto, sem nenhuma barreira de segurança. É o pior cenário possível. E depois, a gente tem o risco residual, que é o nível de risco que existe hoje, com todas as proteções e controles atuais já funcionando. E é aqui que está o verdadeiro propósito da APR. Não é só para a gente entender o risco que existe hoje. O objetivo final é responder à pergunta: como podemos reduzir ainda mais esse risco residual? Cada nova recomendação, cada barreira extra que se cria, é um passo para tornar a operação mais segura na sua essência. E essas recomendações não são aleatórias, elas seguem uma ordem de preferência, uma hierarquia. Lá no topo, a solução ideal, a mais eficaz de todas: eliminar o perigo por completo. Se isso não for possível, a gente tenta a segunda melhor opção, substituir por algo menos perigoso. E lá na base da pirâmide, como último recurso mesmo, estão os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Eles são a última linha de defesa, porque protegem a pessoa, mas não eliminam o perigo de verdade. O que nos leva a uma reflexão final. A gestão de riscos não é uma linha de chegada que se cruza e pronto, acabou. É um ciclo contínuo de vigilância, de questionamento e de melhoria. Num mundo de gigantes industriais, o trabalho de domá-los, na verdade, nunca termina.